presença aumente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para meditar sobre a palavra de Deus.
Desde já eu agradeço você que está nos prestigiando na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nas redes sociais. Graças ao nosso Senhor, estamos aqui firmes para levarmos a sua palavra. Então eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. Já não podia conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador e de todo o Egito. Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Clamamos a ti, Deus, que a tua mão poderosa atinja, Senhor, as pessoas que nos escutam, nos assistem nesse momento. Deus, te pedimos, Senhor, que a tua bênção alcance todos os lares. Deus, a nossa confiança está em ti. Ajuda-nos, Pai, a entendermos e vivermos a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vocês que nos assistem, quando analisamos a Bíblia, observamos claramente que Deus é e sempre será o Senhor da história. Ele não perde nenhum evento. Todos os eventos que acontecem estão sob o seu controle. Ele não pode ser surpreendido e ninguém pode enganá-lo. Deus, para ele não existe acasos. Ele é soberano e a sua ação tem propósitos. Nada está solto no plano de Deus, tanto a ordem quanto o caos. Ele está trabalhando. Vemos então que, mesmo sendo santo e perfeito, ele escolheu usar os homens para fazer os seus fins, para executarem os seus projetos. Porém, ele exige desse homem uma atitude que seja favorável à execução dos seus propósitos. E aí está o tema da nossa reflexão de hoje: cumprindo os propósitos de Deus em meio ao caos. Quais as atitudes que Deus espera de mim nos momentos de conflitos, nos momentos difíceis? O que Deus quer que eu faça? É claro que no nosso
Na nossa mensagem nós não conseguiremos desenvolver todas elas, mas faremos apenas 3. Então esse texto que nós lemos descreve um pouco da história de José. José, o filho de Jacó com Raquel, que inaugurava um período de escassez de filhos, ou um período de esterilidade de Raquel. O 11º filho de Jacó, amado, mas ao mesmo tempo odiado por seus irmãos. Eles que fizeram uma cilada para vender o seu irmão. Primeiro tentaram matá-lo, mas não conseguiram, e venderam os seus irmãos para traficante de escravos. José, então, num lugar estranho, conseguiu triunfo. Porém, queridos, eu quero fazer referência ao versículo que me chamou muito a atenção, do capítulo 45. Quando José, no versículo 8, diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Através desse versículo nós conseguimos entender que José, ele tinha a ideia do que era um plano de Deus para a sua vida. Ele tinha a ideia do propósito que ele tinha que cumprir e o que ele representava aonde ele estava. Contudo, não se tem certeza que isto ele descobriu no início da sua vida no Egito. Quando observamos o capítulo 39, observamos o versículo 3, que diz assim: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu-a. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Quando lemos esse texto, vemos que José agora está numa condição de escravo na casa de Potifar. E agora José saiu de uma posição que ele estava na casa dos seus pais e contra a sua vontade está numa posição de escravo. E Deus era com José. Porém, observa-se que no texto, que Deus era tanto com José, que chamou a atenção do seu Senhor. E eu pergunto ao texto, por que chamou tanta atenção José? Porque José saíra de uma condição de escravo e agora Deus está com ele e ele consegue chamar tanta atenção do seu Senhor. O que José tinha? Ora, sabemos que agora ele era escravo e não mais estava numa condição favorável como antes. Porque um escravo ele não manda, o escravo é mandado, um escravo ele não tem as melhores acomodações. Então José sai de uma condição contra a sua vontade e agora está numa condição de escravo, e mesmo assim as pessoas observam Deus nele. O texto no versículo 3 nos indica o porquê
Deus era visto na vida de José. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Queridos, observa-se que, ainda que numa situação difícil e favorável, José era humilde. Qualquer pessoa que estivesse preso numa situação de escravo, não trabalharia com zelo, com amor, com cuidado, como José fez. Então, José agora, ele está numa situação desfavorável, uma situação de caos, mas ele consegue ter um posicionamento, uma atitude que cumpre os propósitos de Deus em sua vida. Então, fazemos referência e indicamos que precisamos ter atitudes assim. Vemos claramente que José aceitou uma condição inferior à que ele vivia, de forma que fora vista na sua vida Deus. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5,5, semelhantemente vós jovens, sejam sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, ter humildade em meio ao caos, e numa situação difícil que se encontrava José, para glorificar Deus, exigia um relacionamento maior com Deus. Porque o que é que se espera de um escravo? O que é que se espera de alguém que sai de uma condição superior para uma inferior? Repulsa. José tinha tudo para não aceitar essa condição, na primeira oportunidade, fugir do Egito. Mas ele preferiu, ele ficou trabalhando de forma zelosa ao seu Senhor e conseguiu chamar a atenção. Ficou claro para todos que o Senhor era com José. Ser humilde em meio ao caos é um grande desafio. Nós vemos que a situação que o nosso mundo está passando, onde muitas pessoas perderão muitos bens, perderão posição social, perderão vantagens, é um grande desafio continuar sendo humilde. Porém, a humildade de José vinha do Senhor. Então, as atitudes que Deus espera de nós, para que consigamos cumprir os propósitos dele em meio ao caos são muitas, e uma delas é a humildade. José não importou-se de sair da condição que estava, amado por seu pai, preferido entre os seus irmãos, para ser agora um escravo. E o zelo que ele tinha com as coisas, tudo que José tocava prosperava, fez com que o seu Senhor visse a sua vida. Então, queridos, porém não ficara nessa somente situação de escravo. O capítulo 39 ainda diz: José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Capítulo 39, versículo 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinham na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que nada estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse:
deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu, e nesta casa em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Um jovem, belo, escravo, longe da casa dos pais, era uma situação difícil que exigiria um esforço maior, pois ser santo em situações normais existe uma aproximação muito grande com Deus, mas quando se trata de momentos extremos, ainda maior, a comunhão com Ele é necessária. José utilizou uma estratégia segura e sensata, pois existia toda uma situação montada para o seu fim. Caso tivesse aceito, provavelmente geraria uma situação muito difícil para ele. Então, José estava sendo desta vez tentado pela mulher de Potifar. Como o próprio texto disse, havia toda uma organização para que José caísse na tentação. Porém, ele fugiu. Talvez, podemos dizer assim, se ele assumisse essa condição ou esse relacionamento com a esposa de Potifar, ele sairia da posição de escravo e teria uma melhor condição. Mas José tinha em si uma postura santa, uma postura de alguém que fugia do pecado. Fugir do pecado não é algo fácil, ainda mais quando esse pecado pode nos trazer alguma vantagem. José poderia ter uma grande vantagem se aceitasse uma situação pecaminosa, porque ele era um escravo, e a sua condição de escravo o tirava a liberdade e outras coisas que ele poderia adquirir. Mas talvez ele poderia ter agora, com a esposa de Potifar, uma nova vida. Porém, ele preferiu fugir por amor a Deus. Ser santo quando tudo está favorável não requer tanto sacrifício, mas em uma situação de caos é muito difícil. Exige algo mais, exige uma atitude que cumpra os propósitos de Deus. Como temos visto tanto tempo, tantas vezes, ser santo quando tudo está bem é muito fácil, mas quando as coisas estão difíceis, requer uma força a mais, requer estar mais próximo de Deus. José então conseguiu sair dessa situação que eu esperava, uma situação de pecado. Ele conseguiu, em meio a uma oferta, fugir, correr, não ceder ao pecado. O pecado que poderia trazer uma condição melhor de vida para ele. Hoje vemos que muitas ofertas pecaminosas são oferecidas no nosso dia a dia. Ofertas que trazem uma falsa vantagem, uma falsa ideia de lucro. E precisamos estar conectados com Deus, para que não nos deixemos cair em tentação. Deus, a sua palavra é bem clara quando diz em Isaías 59, 1:3, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Se quisermos cumprir os propósitos de Deus, se quisermos que as nossas atitudes favoreçam o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas, não podemos nos associar ao pecado. Observa-se que já houve várias situações na Bíblia onde Deus restringiu a vida por causa do pecado. O dilúvio é um exemplo, onde várias pessoas morreram e a população mundial foi reduzida a uma só família. Não há associação com Deus onde há o pecado. E José entendia bem isso. E em meio a uma situação de caos, ele conseguiu se livrar do pecado. Também observa-se na narrativa bíblica, no capítulo 40, no versículo 8, diz assim: e eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Após José não ter aceito o convite da mulher de Potifar, ele foi para a prisão. Ele foi para a prisão injustamente. E o texto que nós lemos, nós vemos que ele adquire uma habilidade, ou seja, um dom de decifrar sonhos. E aqui está uma situação que ele atribui esse dom a Deus. Semelhante a isso, no capítulo 41, versículo 16: e respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele também atribui a Deus essa habilidade, esse dom. Então, mesmo na cadeia injustamente, José não deixou de confiar. Os planos de Deus têm por objetivo a glória do próprio, em primeiro plano, e a felicidade humana em segundo. Confiar em Deus em situações favoráveis requer pouco esforço, mas quando acontece o contrário, não é nada fácil. A atitude tende a mudar. Estar preso injustamente não é uma situação que normalmente nos deixa tranquilo. Quantas vezes sofremos injustiças e não conseguimos entender o porquê? Quando lemos a Bíblia mostra a história de José, nesses versículos que nós lemos, que ele foi enviado para o Egito como escravo, que ele foi preso injustamente, que todos esses eventos que aconteceram tinham um objetivo, era um propósito de Deus, e um propósito muito importante, que era salvar a família de José. Lá no capítulo 45 que nós lemos no versículo 8, quando José entende o propósito de Deus, ele diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor e de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Havia uma fome naquela região, uma fome de 7 anos. E José foi levantado governador do Egito, para que conseguisse organizar aquela nação, e ela ser a única que tivesse alimentos para sustentar aquele povo. Então, os irmãos de José foram para o Egito para comprar comida, e onde foi que nós lemos, onde eles se encontraram, e José declarou o propósito que tinha na vida dele. Não existe propósito importante. Todos os propósitos são importantes. Porém, a nossa atitude
nos coloca dentro do que Deus tem para nós. Deus conta conosco, mas precisamos agir conforme Ele quer. E José demonstrou 3 atitudes que são fundamentais: ser humilde, ser santo e confiar em Deus. Esse propósito que foi cumprido salvou a vida da família de Jacó, que depois de alguns anos daria início à nação israelita. Então, não seria a maldade dos irmãos de José, nem a condição de escravo ou injusta prisão que cancelaria os planos de Deus na vida. Pelo contrário, Deus utilizou aquela situação e ajustou aos seus objetivos de maneira que o resultado final foi o desejado por Ele. Assim, não devemos mudar a nossa postura diante do caos. Precisamos agir como Deus quer, ainda que a situação pareça contrária e que as promessas de Deus não sejam cumpridas. Temos que continuar firmes no que entendemos como verdade. Todos os que agem em conformidade com os planos de Deus são abençoados e cooperam com as pretensões que Ele possui para a humanidade. Oremos. Deus, obrigado por este momento. Pai, te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que Tu entre, Pai, em cada lar daqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Deus, que o Senhor os fortaleçam para que as suas ações sejam agradáveis a Ti. Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um nesse momento que passamos de conflitos, de tristezas e de caos, mas que eles não impliquem na nossa atitude diante de Ti. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando de todo o mal. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.